Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fica à vontade, viu? Hoje a gente vai falar sobre por que a gente se compara tanto. Você já parou para se perguntar isso? Por que eu me comparo tanto? Por que você se sente tão pequeno quando vê alguém fazendo algo incrível? Ou por que parece que quanto mais você se esforça, ainda não é o suficiente? Hoje a gente vai conversar sobre comparação, um hábito silencioso que destrói a nossa autoestima, mina a nossa identidade e que sim, a gente pode tentar minimizar esse comportamento. E aí, se você quiser saber como você pode fazer para parar de se comparar, continue assistindo esse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu vou me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Vem comigo? E o tema desse vídeo é por que a gente se compara tanto e como a gente pode parar com isso. Eu sei que é muito desconfortável a gente perceber que a gente não é bom o suficiente, que por mais que a gente se esforce, a gente ainda não vai alcançar um determinado lugar, né? Porque parece que a gente sempre está um passo atrás. E a maneira como a gente se sente é muito comum, né? Porque a gente vê os resultados dos outros e a gente acaba avaliando que a gente deveria ter o mesmo empenho, o mesmo resultado, né? A mesma progressão na nossa carreira, na nossa profissão, e a gente vai se avaliando como se a gente fosse pequeno, medíocre, né? E a verdade sobre isso é que as mídias, né, as redes sociais, elas nos bombardeiam o tempo todo com a perfeição. E parece, né, que as redes sociais, os filmes, tudo grita pra gente que a gente se torne melhor. Olha, seja melhor, seja mais bonito, seja mais produtivo, seja mais saudável, né? Parece que ao acessar as redes sociais, a gente sempre se percebe sendo cobrado por alguma coisa. E aí mais traz julgamento, às vezes, utilizar as redes sociais do que necessariamente o entretenimento. E isso tem tudo a ver com a cultura da alta performance, né? A pressão que a gente sofre pelos padrões sociais, né? De que a gente precisa ser excelente, perfeito, né? Talvez até extraordinário e único. Então a gente se sente cobrado o tempo todo. E aí existe um ponto onde ser bom não é mais o suficiente. A gente precisa ser o destaque. A gente observa os nossos resultados, como por exemplo, eu tenho 1.000 seguidores. Quando que 1.000 seguidores passou a ser pouco, né? 1.000 pessoas te seguindo, 1.000 pessoas acompanhando o seu trabalho, 1.000 pessoas que credibilizam você, que te apoiam, que te ajudam, né? E aí a gente não acha o suficiente. E aí a gente passa a ter 1 milhão, mas ainda 1 milhão não é suficiente, né? A gente se valida socialmente pela quantidade de pessoas que estão ali nos observando, né? Fazendo com que a gente perca talvez a nossa privacidade, o nosso direito de manter a nossa vida pessoal com a gente, né? Porque a gente quer se expor, mas até um certo ponto. Tem coisas que a gente não quer expor, né? E aí as pessoas ficam viciadas na nossa vida porque a nossa vida se tornou um padrão, né, para elas, né, para que elas tenham ali uma referência de como ter sucesso também, de como ser bem-sucedida também, né. Então, às vezes, o consumo desse tipo de conteúdo traz mais angústia e sofrimento do que necessariamente nos faz crescer, faz com que a gente se desenvolva. Aí a gente percebe que os valores estão mudando. O comum, ele se tornou um sinônimo de fracasso, né, e só existe valor quando existe uma exposição exagerada. E aí a gente observa até por parte das pessoas que, ser, o destaque também não é suficiente, a pessoa precisa estar sempre no hype do momento, precisa estar sempre na boca do povo, né, se eu não tiver e a gente vai validando isso como sinônimo de sucesso. E aí a gente não percebe que talvez eu estou fazendo um juízo de valor do outro, eu estou criticando o outro a troco de views, né, eu faço a minha exposição, recentemente a gente teve o falecimento de uma menina, né, de uma carioca, né, lá na Indonésia. E aí eu via o quanto as pessoas surfaram nessa notícia, né, e falaram mal para ganhar engajamento. Até que ponto, né, vale a gente se expor a troco de visibilidade, sem contar histórias, né, que as pessoas contam para enganar, porque o vitimismo vence, o vitimismo ganha like, o vitimismo ganha protagonismo, né? As pessoas elas se compadecem do vitimismo, né? E aí as pessoas criam fakes, histórias fakes a troco de terem visibilidade. Sem contar os casos, né, de pessoas que denigrem a imagem de outras pessoas para simplesmente ganhar visibilidade e like. Então, a troco de quê está valendo? É a qualquer custo, né? Então, para pensar um pouquinho sobre o seu posicionamento ético e moral. Você falaria mal de alguém para poder ganhar like? Você iria se expor de uma maneira ruim, denegrindo a imagem de outra pessoa, né? A troco de visibilidade, a troco de fama? Você seria capaz de mentir? Você seria capaz de enganar as pessoas? Né? E eu percebo que para algumas pessoas
Não existe ética e moral, ainda que elas já estejam, né, com as suas contas bancárias cheias, elas ainda continuam se usurpando da sua visibilidade, da sua relevância, para tirar mais vantagens dos vulneráveis, né? Porque quem mandou elas idealizarem a minha vida e no final elas não estão nem aí. Então, por que que a gente se compara tanto? E muitas das vezes a nossa comparação é com alguém medíocre, com alguém imoral, com alguém sem ética, com alguém que às vezes será capaz de usurpar, né, de tirar vantagens. Então, a que custo serve a gente se comparar? Porque a gente não se compara com alguém para a gente se inspirar hoje em dia. A gente se compara com as pessoas para ter um padrão, para ter um direcionamento sobre a vida que a gente quer ter. Porque se a vida do outro está pronta, eu vou seguir os passos dele para ver se eu consigo chegar no mesmo lugar, porque aquele lugar ali é o que eu idealizo. Né? E a gente vai deixando de ser protagonista da nossa própria história. Porque a gente fala como fulano fala, a gente anda como fulano anda, a gente se veste como fulano se veste, Frantz Fanon ele fala, né, sobre essa alienação, mas em outra perspectiva, né, na perspectiva do racismo, mas a gente pode utilizar nesse caso aqui, né, que é como a gente visualiza a vida de um indivíduo, a gente passa a utilizar aquele indivíduo como referência para a gente ter o sucesso, para a gente progredir, para a gente ter o nosso progresso, né, e a gente anda como aquele indivíduo anda, a gente fala as gírias, né, que aquele indivíduo fala, a gente tenta ter aquilo que o indivíduo tem, a gente não avalia, será que isso aqui faz diferença para mim? E aí a gente vive nessa idealização do que o outro tem, né? E isso não é saudável para a gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto que eu quero citar aqui com vocês é o início do processo de comparação. E esse início, sim, está lá na sua primeira infância. Como que você era observado pelos seus cuidadores? Talvez você teve a sua infância cercado por comparação. Por exemplo, já viu que seu irmão é assim? Já viu que a coleguinha é assado? Já viu que fulano faz isso e você não faz? Talvez você não percebia, né? Mas desde cedo você ouvia esses tipos de comparação. Você lembra de algum momento da sua infância ou de alguma fala que era constantemente repetida para você? Nossa, seu irmão não faz isso. Nossa, olha como fulano é legal. Olha como fulano faz o exercício. Olha como fulano estuda. Olha como fulano é educado, né? E aí você não percebia, mas o tempo todo você estava sendo comparado. E aí vai se construindo essa ideia de que só vale a pena ser se eu for melhor do que a outra pessoa. Né? E aí a gente não percebe o quanto, né, esse contexto da nossa vida faz toda a diferença hoje na vida adulta. O quanto, hoje em dia, a gente acaba se comparando porque foi um hábito, uma programação que foi construída lá na nossa primeira infância, no nosso desenvolvimento pelos nossos cuidadores. Sem contar que hoje em dia existe um marketing muito forte por parte da publicidade, né, de fazer com que a gente se sinta pequeno. Não, você só vai ser o melhor se você tiver o melhor, né? Você só vai ser o melhor se você usar esse perfume, se você fizer isso, se você fizer aquilo, né? Então, a publicidade, né? A gente é bombardeada de publicidades comerciais que nos fazem, que fazem com que a gente se sinta medíocre, pequeno. E nesse próximo tópico a gente vai falar como a gente para isso, né? É desesperador a gente olhar e saber que a gente não passa um dia sem olhar o Instagram de alguém porque aquela pessoa é referência. Se a pessoa não postar, nos traz até ansiedade, né? O que ela está fazendo? E agora, né? A vida do outro se torna um entretenimento para você copiar, para te servir como uma referência. Você precisa entender que esse comportamento é genuíno, é humano, né? Faz parte dos nossos pontos de melhoria, né? A comparação, ela pode ser feita, né? Mas ela não é a saída, porque viver se comparando é exaustivo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho nesse vídeo sobre ações que podem reduzir esse processo de comparação. O primeiro ponto é reconheça esse sentimento sem culpa. Porque sim, às vezes a gente vai olhar para a vida de alguém e a gente vai querer ter aquilo, né? Isso soa um pouquinho como inveja, talvez, mas isso não é de todo ruim. Você não é um ser humano ruim por sentir inveja, né? Ou às vezes você mesmo sentiu uma inspiração por aquilo, né? Ou porque você quer algo parecido, ou porque você sonha em viver aquilo, né? Então, assim, ao invés de a gente se utilizar da vida do outro como referência para aumentar a nossa inveja, a gente usa para aumentar a nossa inspiração. Não, eu sinto inveja ou eu realmente estou sendo inspirado por essa pessoa? Porque às vezes é inveja mesmo.
Porque quando a inveja, ela tá muito ligada com aquela coisa do: "Poxa, por que que fulano tem isso e eu não tenho?", né. "Pô, fulano não merece isso, eu que teria que ter isso", né. Então, assim, existe esses 2 pontos, né, tanto de se comparar para ter inveja, quanto o de se comparar demais para ser inspirado em uma coisa totalmente fora, né, do seu contexto. Adianta você se inspirar que quer ter uma Louis Vuitton se você ganha um salário mínimo, né? Talvez seja um sonho, uma expectativa, mas você deve se perguntar: o que que muda na minha vida se eu tiver uma bolsa dessa, se eu tiver algo de marca? Vai mudar? Vai me tornar um ser humano melhor? Né, então assim, é fazer o questionamento: "Por que eu quero o que eu quero? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo?". E isso se torna a resposta para você. O próximo tópico é: valorize a sua conquista, por menores que elas sejam. Eu sei que é muito difícil a gente olhar para: "Ah, eu só tenho 5.000 seguidores", e quando que isso passou a ser pequeno, né, 5.000 pessoas acompanhando o seu trabalho, 5.000 pessoas, te engajando, né, te incentivando a gravar mais, e a gente ainda não acha o suficiente, né. Eu sei que tem uma perspectiva de ser uma influência, de ser, mas se você é uma pessoa que faz a divulgação do seu trabalho e tem essa quantidade te apoiando, te seguindo, é significativa sim, né, é o seu progresso, é o quanto você está tá desenvolvendo e o quanto você está inspirando outras pessoas também. Pode ser 2 pessoas, 3, 4, 5.000, 1.000.000. E a minha ideia é justamente, se você não valorizar o pouco que você tem, quando você tiver o muito, ainda assim você não vai encontrar e enxergar valor. Porque se 5.000 pessoas te ouvindo não fazem, você se sentir animada e orgulhosa pelo seu trabalho, quando você tiver 1.000.000, você vai querer 5.000.000, né. Você sempre vai estar buscando algo muito além para ver se isso te traz completude, e não é isso que vai te trazer satisfação. Então valorize as suas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas. E vai uma ideia, né, a comparação ela é tão cruel que ela faz você esquecer a sua história. Porque você olha para o seu vizinho e vê que você tem 5 e ele tem 10. E aí você não se sente satisfeito, você sente que você está fracassando, e aí você não percebe o quanto você está se dedicando, o quanto você está se desenvolvendo e crescendo. Então, olhe por outra perspectiva. O próximo tópico é: defina suas metas próprias. Quantas vezes a gente se utiliza da régua e do filtro do outro, do que coube na vida do outro, né? A gente usa como referência para a nossa vida, sem levar em consideração as nossas experiências, o nosso contexto, a nossa história. Então, quando eu tento colocar em mim a história de uma outra pessoa porque deu certo, eu paro de percorrer os meus próprios caminhos. Então a comparação ela é cruel nesse sentido. Ela vai minando a sua estima e principalmente a sua identidade, de quem você é. Então quando você usa algo pronto do outro, você não está fazendo algo: "Ah não, eu estou usando a estratégia que deu para o outro, isso significa que eu vou chegar longe", talvez sim, mas você vai chegar onde o outro chegou. Talvez esse não seja o seu lugar. E aí você encontra o objetivo, mas não encontra o propósito. Nesse lugar você vai encontrar o objetivo. "Nossa, que legal, consegui meu objetivo". E por dentro, o que que eu estou sentindo? Fez sentido para você? Era o seu propósito? Ah, não, claro, chegar a 1.000.000 de inscritos é mara aí você vai querer 10.000.000, 400.000.000, você sempre vai querer mais. Então, assim, se a sua meta, não for sua própria, você estiver utilizando a régua e o filtro do outro, é óbvio que mesmo que você alcance aquilo, não vai fazer sentido nenhum para você, porque era o propósito do outro, não o seu. Qual é o seu propósito original? O seu propósito? O que vai fazer você se sentir orgulhoso? O que vai fazer sentido para você. Faça essa comparação. Será que o você de ontem é o mesmo do você de hoje? Ou seja, você evoluiu, você cresceu, você está uma pessoa, um ser humano melhor, né? Faça essa comparação. Utilize as suas próprias metas para se autoavaliar e ver se você está crescendo, se você está evoluindo, porque o seu caminho, quando a gente não tem a nossa identidade, a gente não sente que aquilo é nosso, aquilo pertence a gente. É aquela coisa da completude. Se você percorrer um caminho que funcionou para o outro, e você fez estratégica: "Ah, vou tentar falar como fulano fala, vou tentar", você vai perdendo a sua identidade, porque você está copiando o que deu certo para o outro, na ideia de fazer sucesso também, na ideia de captar, né, views, engajamento, mas não é você, é o que você copiou do outro. Então tenha metas próprias, valorize a sua identidade, quem você é. O próximo tópico é: pratique a empatia. Com os outros, com você mesmo. Tenha empatia. Tenha empatia para perceber o seu progresso, as suas conquistas, os seus desafios, o quanto você já cresceu, já evoluiu, o quanto você está amadurecendo, o quanto você está se transformando, justamente porque a gente idealiza que as pessoas que a gente segue, as pessoas que a gente, elas não nos mostram os seus fracassos, as suas dores, as suas angústias, e a gente acha que essas pessoas, elas nunca passam por isso, né? Ninguém é obrigado a estar sempre 100%, ninguém é obrigado a estar sempre bem-humorado, feliz e alegre, né? Então respeite os seus momentos, tenha empatia por você, se acolha. Hoje você não quer gravar, ontem você estava angustiada, amanhã você vai, pensar em desistir porque você se sente pequeno. Respeita, acolha esses sentimentos, porque vão existir.
E não é como se um passo de mágica fizesse, tudo desaparecer, não vai. Então tenha empatia por você, tenha autocompaixão, se abrace, acolha as suas dores, acolha a sua vulnerabilidade. Um outro ponto é: reduza os gatilhos. Se você observa que você tem muita obsessão por alguém, né, se você enxerga que você não consegue viver um dia tranquilo se você não vê os stories de alguém, se você não vê alguma coisa sobre aquela pessoa, né, ou se você fica o tempo todo vendo para, ai, olha como o corpo dela é lindo, ai, olha como ela fala bem, ai, olha, às vezes, diminuir, reduzir a quantidade que você consome de rede social, de stories, pode ajudar a reduzir os gatilhos também de autoavaliação, autojulgamentos, altas críticas que você tem com você mesmo. Então, pensa nessa proposta, né, de reduzir o consumo, seja por algo em específico. Ah, eu vejo sempre musas fitness, eu quero. Tem um ponto, gente, tem uma linha muito tênue entre a gente se comparar de uma perspectiva de inspiração ou a gente se comparar fazendo a percepção de autocrítica e julgamento sobre nós mesmos. A gente se julgando, a gente se criticando, a gente não enxergando que, por mais que a gente não tenha alcançado ainda o nosso objetivo, a gente está percorrendo o caminho. Isso faz parte da jornada, né? Às vezes a gente não se sentir tão animada, às vezes a gente não se sentir tão inspirada, às vezes a gente não se sentir tão bem, faz parte também. Entenda esse processo. Então, a redução do consumo pode também te ajudar nos gatilhos de se comparar. O próximo tópico, e eu acho que é o principal de todos, é volte aos seus valores e seus princípios. Onde foi que você se perdeu e passou a enxergar na vida do outro uma completude, uma idealização, um propósito, um objetivo, né? Quando foi que você deixou de lado quem você era para ser alguém que você só idealiza? Ah, mas fulano é tão bonita, aí se veste, o cabelo, vou cortar o cabelo igual. Ah, vou usar isso, né? Eu vou fazer aquilo. E aí a gente vai se tornando mais do outro do que da gente mesmo. Eu tenho um princípio comigo sobre estética, né? Eu acho que é legal a gente fazer academia, a gente se cuidar, a gente ser saudável, né? Se você tem alguma coisa que te incomoda no seu corpo, no seu rosto, mas quando a gente faz isso excessivamente, não, vou trocar a cor dos meus olhos para ficar mais bonita, não, meu nariz, não sei o quê, a gente vai perdendo a nossa identidade. Porque a gente se olha no espelho durante 30 anos de um jeito, e aí a gente muda toda a nossa fisionomia e fica, porque eu acho que tá todo mundo com a mesma cara, né? Tá todo mundo ficando com a mesma cara. A gente perde aquilo que era nosso, a característica que era nosso, era a nossa identidade. Né? Então, assim, acho válido se você não está satisfeita com alguma coisa, mas também mudar tudo. Não está satisfeita com nada em você, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, o próximo tópico é justamente isso: pede ajuda. Vai se avaliar, vai se analisar, né? Procure um terapeuta que possa te acompanhar. Olha, eu não estou satisfeita, existe uma questão sobre isso, né? Sobre a nossa autoimagem, a gente não se perceber como a gente é. Se você tem uma problemática sobre a sua autoimagem, é algo que você pode lidar no processo terapêutico. Olha, eu não gosto tanto do meu nariz. Por que você não gosta do teu nariz? Porque com toda certeza não foi você que um belo dia, do nada, falou: nossa, que nariz é esse? Alguém fez perceber que seu nariz não era padrão, que seu corpo não era padrão, que você não era padrão, né? E a gente contextualiza isso com a ideia de não ter um relacionamento, não ter uma vida social, não ter pessoas interessadas na gente. Então, talvez você só queira mudar o seu nariz porque assim você se torna aceitável para os outros, não para você. Então, perceber o que está ruim na gente, que pode ser melhorado, é uma coisa. Agora, querer mudar tudo, nossa, nada tá bom em você, tem alguma coisa errada. Ah, quero só mudar o nariz, a orelha, o olho, a boca, tudo, né? Então, assim, tem que nascer de novo. Tá satisfeita com nada sobre você. E isso diz muito sobre você, sobre a sua falta de compaixão com você mesmo, de empatia, sobre a sua falta de pertencimento, identidade, autoestima, né? Então, assim, busque ajuda, busque alguém que possa te trazer essa consciência de que talvez você não queira se mudar, não só porque você não está satisfeita, mas porque o outro, a sociedade disse para você que você não era bonito o suficiente, não padrão o suficiente. Pensa nisso. E para a gente encerrar, é importante você perceber que você não precisa se mudar para você se sentir amado, para você se sentir validado ou para você se sentir realizado. Né? Isso algo que a sociedade construiu e engana a muitos, né? Aliena a muitos. Você só precisa ser você. Você só precisa seguir na sua vida nessa jornada de autoconhecimento, de você encontrar a sua própria identidade. Você é um indivíduo único. Né? E nesses vídeos de reflexão, eu tenho um vídeo que eu quero falar sobre você é um mundo dentro de você, né? Então, se respeite, respeite a sua história,
respeite as marcas que você tem no seu corpo. Eu sei que é difícil falar isso, né? Porque aí a gente, mas você não tem o corpo que eu tenho, você não tem o rosto que eu tenho, eu sei. Eu entendo que às vezes a gente está tão focada em se comparar com o outro que nos falta a percepção de que a gente é como a gente é e que a gente é único. Né? E aí a gente não se respeita, a gente se julga, a gente se pune, a gente se flagela, né? Porque a sociedade nos diz que a gente não está bom o suficiente. Então perceba que essa autocobrança não é só sobre o quanto isso vai te trazer completude, mas o quanto isso vai te validar e te fazer ser aceito. E isso não vai te trazer realização pessoal. Você só vai se sentir completo e pleno quando você for você mesmo. Quando você conseguir chegar nesse ponto de olhar para você, se sentir bonita, se sentir bem, se sentir completo, né? Por ser quem você é e amar ser quem você é. É que a gente deixa o nosso coração quentinho, cheio de esperança, de vontade de viver. Vamos ficar por aqui hoje. Se você se sentiu tocado por esse vídeo, deixa aqui um comentário para eu saber que esse vídeo foi bacana para o seu desenvolvimento, para a sua autopercepção. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, já se inscreva no meu canal e ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. É isso, um beijo, até o próximo vídeo.